Livro de Jó, capítulo 38, eu quero ler apenas o versículo 1. Amém, igreja? Livro de Jó, fica lá no Antigo Testamento, primeiro livro aí dos classificados como livros de sabedoria, ou livros sapienciais na Bíblia. Livro de Jó, capítulo 38, verso 1. Quem achou diz amém. Glória a Deus. O texto bíblico diz assim: depois disto, o Senhor respondeu a Jó. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse. Amém, igreja? Amém. Pai Santo, tem misericórdia de nós nessa noite, fala aos nossos corações, pois precisamos ouvir a Tua voz, ó Pai, que eu diminua e que Tu cresças para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, meu irmão? Glória a Deus. Queridos, quem nunca ouviu falar sobre a vida de Jó? Quem nunca ouviu falar sobre as provações que Jó passou? Quem nunca ouviu falar sobre os desafios que Jó enfrentou na sua vida? É interessante que, lá no capítulo 1 de Jó, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, vamos lá? Segura o capítulo 38, daqui a pouquinho a gente chega nele, mas vamos lá? Vamos construir a mensagem? Vamos construir uma mensagem nessa noite, creio que Deus ele vai falar aos nossos corações. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Me ajuda aí, igreja. Me ajuda aí. Amém? Vamos lá. Livro de Jó, capítulo 1, verso 1, o texto diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero e reto, e temente a Deus, e desviava-se do mal. Esse homem é um aferidor de medida. Amém ou não amém? Ele é um modelo. Jó é um modelo na sua geração. O texto vai dizer que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ok. Verso 2 vai dizer: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Quantos filhos ele tem? Ele tem 10 filhos. Ele tem 7 homens e ele tem 3 meninas. Amém ou não amém, igreja? Esse homem é um homem pleno. Ele é um homem pleno. Ele tem 10 filhos. Ok. Verso 3. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu o quê? Ao seu serviço. De maneira que este homem era o quê? Era maior. Quer dizer, ele já tem um padrão moral, ele já é reto, ele é temente a Deus, ele se desvia do mal e ele também é sincero. Então ele tem um padrão moral diferenciado. Amém ou não amém? Amém. E aí, por conta dele ter esse padrão moral espiritual diferenciado, a bênção material persegue ele. Eita! Aleluia! Deuteronômio capítulo 28, que é um dos capítulos mais sobrenaturais da Bíblia, que fala muito de bênção. A gente vê o Senhor falando com Moisés, e Moisés escrevendo, vai dizer que todas essas bênçãos virão e te o quê? E te alcançarão. A gente tem um princípio em Deuteronômio capítulo 28. O princípio é: não sou eu que corro atrás das bênçãos.
Porque vai dizer o texto que todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Se tem alguém que vem atrás de mim, esse alguém é a bênção do Senhor, desde que eu cumpra os princípios. Amém ou não amém, igreja? Então vira para o irmão do teu lado, com todo carinho, e fala para ele: meu querido, cumpra os princípios e se prepare, que as bênçãos vão correr atrás de você. Se prepare. Se prepare, se prepare. A gente vê um padrão moral na vida de Jó. Ele é reto, ele é sincero, ele é temente a Deus e ele ainda se desvia do mal. E aí, por conta desse padrão, a Bíblia diz no verso 4 que a gente leu, versos 3, melhor dizendo, que esse homem era o maior do que todos os do Oriente. Então a gente vê um padrão espiritual estabilizado, ok? E aí, por conta desse padrão, as bênçãos materiais seguem Jó. Ok? Verso 4 o texto vai dizer: iam seus filhos e faziam um banquete em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos o quê? De todos eles. Quantos filhos ele tem? 10. Então vamos lá. Jó, além de oferecer holocausto pela sua própria vida, amém ou não amém, igreja? Vale a pena a gente lembrar que naquele tempo ainda nós não tínhamos o sangue de Jesus habilitado no Antigo Testamento. Amém ou não amém? Amém. Naquele tempo ainda não. Jesus ainda não tinha vindo e morrido, né, pelos nossos irmãos no Antigo Testamento. Ainda não. Então, como era feito o, aspas, perdão de pecados? O pecado não era perdoado, o pecado era coberto no Antigo Testamento. Ok? Através do sangue de um cordeiro. Um cordeiro puro, sem defeito algum. Ok? Então a Bíblia diz que Jó fazia sacrifício pela sua própria vida, porque se ele era reto, sincero e se desviava do mal, ele fazia sacrifício pela sua própria vida. Amém ou não amém? Eu entendo isso no texto. Né? É uma dedução lógica. Ok? Então, além dele fazer sacrifício pela sua própria vida, ele também oferece sacrifício pelos filhos, que são quantos? São 10. Então, é um cordeiro para ele, com certeza um cordeiro para a esposa, e mais 10 cordeiros, um para cada filho. Totalizando quantos cordeiros, gente? 12 famílias, 12 cordeiros na família. Amém ou não amém? Amém. Então Jó é um homem que constantemente faz sacrifício não somente por ele, mas pelos da sua família também. Então Jó, além dele ser pai, além dele ser pai, além dele ser empresário, ele também é sacerdote. Eita! Quantos homens temos aqui? Ih, agora vai apertar para os homens. Homens. Quantos homens temos aqui? Ó, precisamos ser pais. Precisamos sustentar a nossa casa, precisamos ter um compromisso com a nossa casa e também precisamos ser sacerdotes. Eita! Jó era tudo isso. Jó tinha... Meu pai do céu! Jó tinha tempo para ser tudo isso. Para ser pai, para ser empresário e para ser sacerdote. Olha aí. E muita gente hoje, muitos homens hoje, acham que o trabalho tira o teu tempo. Olha o tempo de Jó. Porque se ele era o maior do Ocidente, do Oriente, irmãos, eu acho que o dia de Jó era um dia bem ocupado. Alguém discorda de mim? Eu acho que o dia dele era um dia bem... Se ele era o maior, se o gado dele estava aumentando, se ele tinha uma grande empresa, eu acho que o dia dele era um dia bem agitado. Só que mesmo assim, ele é pai, ele é empresário, ele também é sacerdote. Amém ou não amém, igreja? Então, o tempo de trabalho que ele tinha não tirava Jó dos seus compromissos que ele deveria ter com Deus. Amém, igreja? Então, que o nosso trabalho, que a nossa vida cotidiana não nos tire o nosso compromisso com Deus. Amém, igreja?
É interessante isso, né? Então, se ele oferece sacrifício por ele, pela esposa dele, né? Está aqui, não explicitamente, mas implicitamente no texto, ok? Se ele oferece pelos filhos, com certeza ele ofereceria pela esposa também. Então, a gente vê o Jó sacerdote. Ele é pai, ele é empresário e ele também é sacerdote. Amém? Amém. Verso 6, o texto vai dizer assim: e vindo o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante quem, igreja? Perante o Senhor. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Veio também quem? Veio também Satanás entre eles. Veio quem, Rafa? Veio quem, Rafa? Satanás. Rafa, me explica isso daí. Vamos lá, vamos tentar aqui entender o texto. Os filhos de Deus, que no Antigo Testamento são representados como os anjos de Deus. Ok? Os anjos, quando a gente vê essa figura no Antigo Testamento, a gente vê no original hebraico, vem da palavra Benai Elohim, ok? Que é filho de Deus. A palavra Ben no original hebraico significa filho, né? Então, quando a gente vê os filhos de Deus no Antigo Testamento, a gente se refere dos anjos, ok? Então, a gente vê os anjos, os filhos de Deus, se apresentando ao Senhor. E a Bíblia diz que entre eles vem também Satanás, que outrora era um anjo de luz. Amém ou não amém, igreja? Amém. O texto de Isaías, capítulo 14, ok? Isaías, capítulo 14, depois em casa com calma você lê, vai dizer, né, que Satanás era estrela da manhã. Na Vulgata Latina, quando a gente tem a Bíblia, né, traduzida do hebraico para o grego, né, a chamada Septuaginta, né, na primeira Vulgata, ela feita por Jerônimo, lá por volta do ano 150 a.C., né, a gente vê ali aquele texto referindo a estrela da alva ou estrela da manhã como Lúcifer, ok? Então, a gente vê lá o diabo, antes da queda do homem, existe uma queda no céu. Amém ou não amém, igreja? Amém. Antes do pecado ser introduzido na terra, a gente vê uma queda do céu. A gente vê o diabo, que outrora era um anjo de luz, agora ele não tem mais luz. Agora ele é um anjo de trevas, ok? E agora ele é o grande organizador da rebelião contra Deus. A gente tem um texto lá de Apocalipse capítulo 12. Amém ou não amém? Quem já leu o texto? O pastor Samuel aqui, há 2 domingos atrás, ele leu Apocalipse capítulo 12. Quem lembra? Quem estava aqui? Apocalipse capítulo 12 vai dizer que e houve guerra no céu. Ó. E houve guerra no céu. E foi precipitado quem? E foi precipitado quem? O grande dragão, a antiga o quê? A antiga serpente que engana, chamada quem? Diabo, Satanás. Beleza? Então, a outrora, há muitos anos atrás, e lá no princípio, antes da queda do homem, a gente vê a queda de Satanás. Satanás, ele outrora, ele era um ser perfeito. Um ser perfeito, a gente vê Ezequiel relatando isso. Ezequiel, capítulo 28, depois em casa com calma você leia, né? Deus fala por intermédio de Ezequiel, ele faz uma profecia para o príncipe de Tiro, na verdade não era o príncipe humano, né, mas era o principado, a potestade que regia, né, o governante de Tiro naquela época, e ele fala assim, perfeito eras nos teus caminhos, né? Você tinha uma beleza extraordinária, a gente vê isso lá em Ezequiel. Então, ele está falando de quem? Ele está falando de Satanás. Antes da sua queda, ele era um anjo de luz. Ele era um anjo que ele era perfeito nos seus caminhos. E aí, quando ele é expulso do céu, ok? A sua patente não lhe é retirada. Ele continua como um ser espiritual. E ele, como um ser espiritual, ainda tem acesso a Deus. Tanto que a gente vê no Antigo Testamento, aqui no livro de Jó, que a gente leu no capítulo 1, no verso 6, a gente vê que os filhos de Deus vinham apresentar-se perante o Senhor, e quem vinha entre eles? Satanás está entre eles. Ok? Então, os anjos naquele tempo, no Antigo Testamento, que eram classificados como filhos de Deus, ok? Entre esses anjos, os anjos de luz, a gente vê um anjo de trevas, chamado Satanás, se apresentando diante de Deus também. E ele se apresenta diante de Deus para quê? Para nos
acusar. Que ele é o acusador, irmãos. Perceba que quando ele chega diante de Deus, Deus sabedor de tudo, amém ou não amém? Deus é o quê? Onisciente. Deus sabe de todas as coisas, ok? Então, antes dele falar, antes dele acusar, quem toma a frente? Deus. Amém? Vamos acompanhar o texto? Verso 7, o texto diz assim: então o Senhor disse a quem? Me ajuda, igreja. Quem disse a quem? O Senhor disse a Satanás. Deus nem deixou ele falar. Deus nem deixou ele, o Senhor que toma a frente e fala: Satanás, de onde vens? E o que ele diz para Deus? Eu vim de rodear a terra. É o papel dele. É o papel dele. A gente vê isso lá em 1 Pedro capítulo 5. Amém ou não amém, igreja? 1 Pedro capítulo 5, o apóstolo Pedro vai dizer para a gente o quê? Vigiai e sede o quê? Sede sóbrios, porque o diabo, vosso quê? Vosso quê, igreja? Vosso adversário. Anda onde? Anda onde? Em derredor. É um outro perímetro. Ao nosso redor está quem? Está o anjo do Senhor. Eita! Salmo 34, o salmista diz que o anjo do Senhor acampa-se aonde? Ao redor daqueles que o temem e faz o quê? E os livra. Ponto. Então o anjo está aqui, ao meu redor. E ao derredor, num perímetro mais longe, num perímetro distante, está quem? Está Satanás. Então vira para o irmão do teu lado e fala para ele assim: meu querido, vigia, hein? Vigia na terra, vamos buscar poder, porque o diabo não está muito longe de você, não. Eita. Eita Deus. Está muito longe não. Ah, não está muito longe não, está aí ao teu derredor. Do teu ladinho aí, o anjo do Senhor está presente em todo momento, daqueles que o temem, tá? Se você não teme a Deus, você fica vulnerável. Amém ou não amém, igreja? Amém. Beleza? Então a gente vê aqui o Senhor tomando a iniciativa. A gente vê os anjos, a gente vê os filhos de Deus se apresentando diante do Senhor, a gente vê Satanás chegando também, porque ele ainda é um anjo, ok? Mesmo que ele não tenha luz, a sua patente não é retirada, então ele ainda tem acesso às regiões espirituais, ok? Ok, ele se apresenta e o Senhor diz para ele: vem cá, de onde vens? Ele diz: olha só, eu estou passeando, eu estou buscando uma brecha, quem me der brecha, eu entro, ok? Ok. E aí ele fala assim, o Senhor fala para Satanás: observaste tu, no verso 8, o meu servo Jó? Deus fala para ele: olha só, você observou o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra o quê? Semelhante ou igual, igreja? O que está escrito? Semelhante. Ok? Deus fala para Satanás: Satanás, você tem rodeado a terra, ok, esse é o teu papel, ok. Você busca ocasião, ok. Você busca só uma brechinha, ok. Então aí nessas tuas andanças, você tem observado o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Semelhante é muito parecido, igual nem pensar, tá? Ele é único. Semelhante, você tem visto alguém semelhante a ele? Satanás fala para ele assim: olha só, Senhor, não dá. Eu não tenho visto ninguém semelhante a ele, porque a resposta de Satanás é assim, ó: porventura teme Jó a Deus debalde? Ou teme Jó a Deus sem interesse? Aí o verso 10, Satanás ainda argumentando com Deus, ele diz assim, ó: porventura não o cercaste tu de bens a ele? E a sua casa, e a tudo quanto tem, e a obra das suas mãos abençoastes? E o seu gado está o quê? Está o quê, igreja? Aumentado na terra. O seu gado está aumentado na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor.
Queridos, esse versículo aqui é um versículo difícil para a gente entender. É um versículo difícil da gente colocar dentro daquilo que a gente acha que é o politicamente correto, né? Do reino de Deus. Porque se Jó é temente a Deus, se Jó é dizimista fiel, é ou não é? É. Se Jó, ele é pai, se Jó, ele é um bom empresário, se Jó é sacerdote, quer dizer, se não tem brecha nenhuma na vida de Jó para Satanás entrar, por que Deus permitiria que Satanás agisse na vida dele? Talvez essa seja a tua interrogação aqui nessa noite. Senhor, se eu sou justo, Senhor, eita, por que a pandemia bateu na minha porta, Pai? Senhor, se eu sou fiel na tua casa, se eu sou alguém que o Senhor sabe que o Senhor pode contar, por que a doença bateu na porta da minha casa? Por que esse desemprego chegou? Por que essa má notícia chegou? Se eu sou justo a ti, Senhor. E parece que esse é um dos primeiros argumentos que a gente tem. Amém ou não amém, igreja? Parece que esse é um dos primeiros argumentos que a gente tem quando a má notícia chega. Senhor, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Quando a gente lê um texto como esse aqui, parece que as coisas não se encaixam dentro do evangelho que nós cremos. Só que aqui, irmãos, a gente vê lá nas regiões espirituais, Deus assumindo, aleluia, Deus assumindo uma aliança, ou Deus assumindo um acordo com Satanás. Olha só, você está dizendo que ele é fiel porque eu dou tudo para ele, né? Ok, agora eu vou te dar permissão para você tirar tudo dele e você vai ver se ele é fiel tendo ou não tendo. Será que nós só somos fiéis quando temos? Eita! Será que só somos fiéis? Aleluia, Pai! Quando as coisas estão favoráveis a nós? Será que só somos fiéis na presença? Será que também não precisamos ser treinados para sermos fiéis na ausência também? Jó não está sabendo de nada. Amém ou não amém, igreja? Jó não está sabendo de nada. O que está acontecendo no céu, Jó não está sabendo de nada. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, mesmo Jó sem saber de nada, mesmo Jó sem entender nada, a Bíblia diz no finalzinho do capítulo 1, né? Ele diz, né, que ele sai do ventre da sua mãe nu e ele voltará para o ventre da sua mãe nu. E aí ele diz, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Um homem que perdeu 10 filhos. Ele não foi enterrar um filho só, não. Ele não foi enterrar 2 filhos, não. Ele enterrou 10 filhos no mesmo dia. Ele enterrou 10 filhos no mesmo dia. Porque os 10 filhos morreram no mesmo dia. Esse homem perdeu toda a sua fazenda no mesmo dia. Perdeu tudo. A Bíblia diz que foi uma má notícia atrás da outra. Enquanto um estava falando, chegou o outro, mensageiro. Enquanto o segundo estava falando, chegou o terceiro. Enquanto o terceiro estava falando, chegou o quarto mensageiro. Uma má notícia atrás da outra. E ele faz a declaração do finalzinho do capítulo 1. Ele diz, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas parece que uma pequena má notícia já tira o nosso chão. Olha aí. Uma pequena má notícia parece que já tira a nossa estrutura. Ele enterrou 10 filhos no mesmo dia. Ele perdeu toda a sua empresa no mesmo dia. Ele perdeu tudo, irmãos. E ele chega a declarar que ele sai nu do ventre da mãe e ele vai voltar para lá nu também. Ele tem um entendimento, cara, tudo aquilo que Deus me deu, tudo aquilo que Deus me proporcionou, se Ele me deu, Ele tem poder para tirar. Aleluia. Aleluia. Se Ele me deu,
aleluia, ele tem autonomia para tirar. Meu irmão, Senhor amado, tudo aquilo que Deus te deu, meu irmão, ele tem autonomia para tirar. Se ele é Deus na tua vida. É esse o sentimento que tomou conta da vida de Abraão também. O que Deus falou para Abraão? Abraão, eu quero o teu melhor, Abraão. Eu não quero Ismael, não. E vale a pena a gente lembrar que Ismael era o filho primogênito de Abraão. Ok? Deus falou para Abraão, eu quero Isaac. Não quero Ismael, não. Eu quero Isaac. O teu coração está em Isaac, né? Eu quero Isaac. O que Abraão faz, irmãos? Abraão questiona Deus. A Bíblia diz que Abraão sai de madrugada e vai para oferecer Isaac. Ele entendeu que Deus deu Isaac. O mesmo Deus que dá Isaac é o mesmo Deus que pede Isaac. Amém? Então Jó teve esse entendimento que Deus o deu, Deus o tirou, bendito seja o nome do Senhor. E aí nós chegamos ao final do capítulo 1 de Jó. Capítulo 1 é um breve resumo do capítulo 1. Capítulo 2, Satanás ainda não está conformado com a situação. Capítulo 2, Deus fala para Satanás, Satanás, e aí? Observou meu servo Jó? Tem visto alguém na terra semelhante a ele? Agora Deus classifica Jó, agora Deus dá mais um bônus para Jó. Porque se Jó no capítulo 1, no verso 1, ele era reto, sincero, temente a Deus e se desviava do mal, amém ou não amém? 4 qualidades, né? Vamos ver no capítulo 2? Mais uma qualidade que Deus dá para Jó. Jó capítulo 2, verso 3. O texto diz assim: e disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem o quê? Sincero. Sincero já está lá no capítulo 1, verso 1. Amém ou não amém? Amém, já está. Reto já está lá? Reto também já está lá. Temente a Deus já está lá? Está lá também, então ele está repetindo. Desviando-se do mal, também está lá no capítulo 1? Também está lá. Agora a gente tem mais a quinta. Agora a gente tem uma quinta virtude, ou uma quinta qualidade que só foi acrescentada, depois da luta, depois da prova. Meu irmão, as provas na nossa vida, as dificuldades que nós passamos, elas só vão nos graduando. Aleluia, elas só vão nos dando um peso. Um peso de glória. É o que o apóstolo Paulo fala para a gente em 2 Coríntios capítulo 6. É isso, vamos lá. Segura aí rapidinho, irmãos. O Espírito Santo me lembrou, vamos lá. Capítulo 4. Vamos lá, rapidinho. 2 Coríntios capítulo 4. Isso, capítulo 4. Glória a Deus, a memória está boa ainda. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. O texto diz assim: porque a nossa leve e o quê? E momentânea tribulação, ela faz o quê, igreja? Ela produz o quê? Ela produz em nós um peso. Aleluia. Você está entendendo isso, irmão? Você está entendendo que o diabo, quando ele olha para você, ele não olha a tua cor de pele. Para o diabo não importa se você é preto ou se você é branco. Cara, para ele não importa. Para o diabo não importa se você é magro ou se você é gordo. Para o diabo não importa. O que importa para o diabo é se você tem peso ou não. Se você tem peso de glória ou não. Isso importa para o diabo. O diabo, meu irmão, só respeita quem... Como o pastor Samuel pregou domingo aqui, ó, o diabo respeita aquele que tem marca, aquele que passa para o deserto, aquele que passa pela dificuldade, aleluia, e ele consegue vencer a dificuldade ao ponto dessa dificuldade produzir um peso espiritual nesse crente. Quem está entendendo diz amém. Eita. A nossa leve e momentânea produz o quê? Produz um peso espiritual. Muito excelente. Amém, igreja? Amém. Então a gente vê isso lá em Jó capítulo 2. Vamos voltar para lá. Jó capítulo 2, verso 3 que a gente leu, não foi isso? Vamos lá, vamos voltar aqui.
A gente está construindo junto a mensagem nessa noite. Então a gente leu, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Olha a quinta qualidade que Deus acrescenta para Jó depois da dificuldade do capítulo 1. Olha o que ele diz, e ainda o quê? Retém a sua sinceridade. E ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então agora Jó não é só reto. Agora Jó não é só temente a Deus. Agora Jó não é só sincero. Agora Jó não só se desvia do mal. Agora ele retém a sua sinceridade. Ok? Então as tribulações que a gente vai passando, elas vão nos graduando espiritualmente. E o diabo, quando ele olha para a gente, cara, é melhor eu respeitar aquele ali, porque aquele ali tem uma marca. É melhor eu respeitar aquele ali, porque aquele ali passou na moenda. Aquele ali passou no deserto e conseguiu vencer o deserto. Irmão, quando o diabo olha para você, ele tem que te respeitar, irmão. Ele tem que te respeitar. Ele tem que te respeitar. Então o Jó agora tem mais uma qualidade, ele ainda retém a sua sinceridade. Ok? E o diabo não está satisfeito. Ele vê Jó sendo fiel a Deus. Ele vê Jó perdendo tudo. Ele vê Jó, sabe, chegando lá no fundo do poço. E ele vê Jó, mesmo assim, sendo fiel a Deus. Ele praticamente, né, entre aspas, ele perde a aposta que ele fez com Deus. Ele fala, olha só, ele só é fiel porque você dá tudo para ele. Tira tudo e você vai ver se ele vai continuar adorando. Nós vemos que Deus permite com que o diabo tirasse tudo de Jó. Amém ou não amém? Amém. Jó reclama ou Jó adora? Jó adora. Quem perdeu? O diabo. De novo, né? De novo. Ele sempre vai perder. E aí a gente vê ele no capítulo 2, ainda insatisfeito. Ele quer levar Jó à morte. E aí ele fala para Deus, olha só, Deus, vamos levar essa tribulação agora numa outra esfera? Olha só. Tem horas na nossa vida que a gente acha que as coisas vão melhorar. Tem horas na nossa vida que a gente acha, Senhor, olha, eu estou no meu limite. Olha aí. Tem horas que a gente acha, Senhor, olha só, de hoje para amanhã eu já não aguento mais. A Bíblia diz que Satanás fala para Deus, Senhor, agora eu quero tocar na pele dele. Eu quero aumentar essa aflição. Não vai melhorar não, agora vai piorar. E o que Deus faz, irmãos? Olha aí. Deus fala, não, Satanás, não faz isso com o meu servo Jó, não. Não, agora ele não vai aguentar, não. O que Deus faz, irmãos? Deus permite. Deus tem horas na nossa vida que parece que as coisas vão melhorar e as coisas parecem que pioram mais. E Deus que está permitindo isso. Irmãos, se Deus está permitindo, é porque Ele sabe que você vai aguentar. Se Deus está permitindo, é porque Ele sabe que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Aleluia! Aleluia! Tem hora que a gente não entende nada. Tem hora que a gente acha, não, agora vai melhorar, amanhã vai melhorar, e chega amanhã piora. Chega amanhã, é outra má notícia pior do que as outras. Jó está vivendo esse clima, Jó está passando por essa situação. Ele enterra 10 filhos no capítulo 1, ele perde toda a sua fazenda no capítulo 1, e quando chega no capítulo 2, parece que a gente vai respirar um pouquinho, nessa narrativa dramática, a coisa piora. E a coisa piora ao ponto de Deus permitir Satanás tocar em Jó com uma chaga maligna. Uma chaga maligna. E as coisas pioram. E quando as coisas começam a piorar, a Bíblia diz que a mulher de Jó, ela chega para ele e fala assim, Jó, eu acho que agora não dá mais.
Eu acho que agora vale a pena a gente abandonar a nossa fé. Eu acho que agora não dá mais não, Jó. E aí Jó vira para ela e fala o quê? Como falas como uma doida, como uma louca. Ele não chama a mulher dele de louca. Ele não chama a mulher dele de maluca. A mulher perdeu 10 filhos, irmãos. Pensa nisso. Pensa nisso. Ele vira e fala para ela, você está falando como uma louca. Você está falando como uma nécia. A gente recebeu o bem de Deus com prazer e a gente não pode receber o mal? E nem aí Jó atribui a Deus falta alguma. E aí a gente vê no finalzinho do capítulo 2, os amigos de Jó chegando até ele. 3 amigos no primeiro momento. Elifas, Bildade e Zofar. E aí eles chegam até Jó. Jó está na miséria. Jó está falido. Jó não tem mais nada. Jó não tem nem a credibilidade da sua própria mulher. Jó está no fundo do poço, realmente. E aí os amigos dele chegam até ele. E quando eles chegam até ele, eles fazem um jejum de 7 dias, sem falar nada. Tamanho era o estado deplorável em que Jó estava. Tamanha era a aflição que Jó estava vivendo. Os amigos chegam até ele e no primeiro momento, durante 7 dias, eles não falam nada. Jejum de palavras. Porque tem hora que a gente não deve falar nada. Tem hora que é só ficar quieto. Tem hora que é só segurar a tua onda, respirar e, Senhor, me ajuda. Os amigos de Jó chegam para ele, não falam nada no primeiro momento. E aí depois eles começam a conjecturar. Depois, nos capítulos seguintes, no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, a gente vê aí, durante todos os outros capítulos, né, até o capítulo 35, aproximadamente 34, esses 3 amigos falando, Jó respondendo, e eles estão tentando entender. Eles estão tentando entender aquilo que estava acontecendo com Jó, que era algo sem precedentes. Eles estavam falando, Jó, você é alguém reto, temente, sincero, e cara, como tudo isso chegou através de você? Eles tentam conjecturar. Ele fala, Jó, eu acho que é o teu pecado, Jó. Jó, eu acho que é o pecado da tua família, Jó. Jó, é alguma coisa aí, Jó, vamos tentar procurar o que é, Jó. Eles tentam conjecturar. Eles tentam chegar em uma explicação para aquilo que não tem explicação. Quem entende isso diz amém, igreja. Dava para explicar, era Deus e Satanás que sabia. O restante, ninguém sabia de nada. Inclusive Jó. E aí os seus amigos, eles chegam para tentar ajudar Jó. Eles chegam para tentar entender aquilo que estava acontecendo. E eles vão conjecturando, eles vão supondo. Jó, eu acho que é isso. Jó, eu acho que é aquilo. Jó responde durante alguns capítulos. Jó, não é bem por aí, tá? Né? A gente vê esses 3 amigos. Depois aparece um 4º amigo, que é um homem chamado Eliú. Depois, em casa, com calma, você leia. Jó capítulo 35, Jó capítulo 36. Eliú, dos 3 amigos, é o mais novo. Naquele tempo, eles respeitavam muito a questão da hierarquia, a questão do mais velho. O mais velho fala primeiro, ok? A gente vê isso hoje sendo perdido um pouquinho, né? Infelizmente, muitos da nossa geração, muitos jovens estão perdendo essa coisa do respeito pelo mais velho, né? Isso está ficando de lado hoje na nossa geração, mas naquela geração não, eles respeitavam os mais velhos. Eliú, ele é o mais novo, é um 4º amigo que aparece, ele deixa os mais velhos falarem primeiro, depois é a sua vez de pronunciar. Eliú é o cara que pega mais leve, é o cara que tentar compreender a dor de Jó. Tanto que lá no capítulo 42 de Jó, se você em casa com calma você lê, você vai ver Deus falando com Elifas, Elifas que é o mais velho daqueles amigos. Quando Deus fala com Elifas, no capítulo 42, Deus fala com Elifas que ele estava com raiva de Elifas,
Deus estava irado com Elifas e com os seus 2 amigos. Aí eu pergunto, por que Deus não estava irado com Eliú? Porque Eliú foi o amigo de Jó que pegou mais leve com ele. Beleza? Beleza. Então a gente vê durante os capítulos de Jó, capítulo 10, capítulo 20, capítulo 30, os amigos supondo, os amigos conjecturando e Jó tentando se defender. Ok? Ok. E aí eu quero chegar com você no primeiro versículo que a gente leu nessa noite, no primeiro versículo que a gente escolheu como base para essa mensagem que a gente está construindo aqui nessa noite, porque nem eu sabia que eu iria pregar nessa noite. Amém? Então eu quero voltar com você lá para o capítulo 38, verso 1, que foi o primeiro versículo que a gente leu nessa mensagem. Amém ou não amém, igreja? Amém. Jó capítulo 38, verso 1, o texto diz assim, e depois o que, igreja? Depois disto, a minha pergunta, e fazendo a hermenêutica correta do texto é, depois disto o quê? Depois disto o quê, igreja? Olha aí. Depois disto, o que ele está querendo dizer é, depois de tudo. Eita. Depois de todo mundo falar. Eita. Depois de todo mundo dar a sua opinião. Eita. Depois de todo mundo tentar entender. Depois de todo mundo falar os seus achismos, a Bíblia diz que depois disso, o que acontece? O que acontece, igreja? Não me deixa pregar sozinho, não. O que acontece, igreja? O que está escrito aí? Depois disso, quem? O Senhor respondeu. Irmão, quer ouvir Deus? Sai do meio do tumulto. Eita! Quer ouvir Deus? Sai do meio da falação. Eita! Quer ouvir Deus? Desliga um pouquinho a internet. Eita! Quer ouvir Deus? Sai um pouquinho das redes sociais. Eita! Quer ouvir Deus? Vai para o secreto, irmão. Porque a Bíblia diz que depois disso, depois de quê, Rafa? Depois de todo mundo falar. Depois de todo mundo conjecturar. Depois das axiologias de todo mundo. Porque a gente não vê Deus falando mais depois do capítulo 2. Amém ou não amém, igreja? Capítulo 1 a gente vê Deus conversando com Satanás. Amém ou não amém? Amém. Amém. Jó está sabendo? Jó não está sabendo de nada do que vai acontecer com a vida dele. Amém ou não amém? Ele não está sabendo de nada. A gente vê Deus dialogando com Satanás. Ok. Capítulo 2 a gente vê Deus dialogando com Satanás de novo. Amém ou não amém, igreja? Amém. Jó está sabendo alguma coisa no capítulo 2? Ele não está sabendo de nada. Jó está inocente, literalmente, na história. Então, no capítulo 1, Deus conversando com Satanás. No capítulo 2, Deus conversando com Satanás também. E depois disso? Depois disso, Deus sai de cena. Depois disso, a impressão que eu tenho, analisando o livro, é que Deus sai de cena para ver Jó e para ver aqueles amigos que estão do lado dele. Depois disso, a impressão que eu tenho analisando o texto é que Deus sai de cena e deixa o circo pegar fogo. Eita! E aí você me pergunta, Rafa, mas que Deus é esse? É um Deus que vai nos provar. Porque ninguém é aprovado. Ninguém é aprovado sem passar primeiro pela prova. Eita! Tem hora que Deus se ausenta para a gente ver se somos fiéis a Deus só com a presença dEle ou sem a presença dEle. Será que só somos fiéis ouvindo a voz de Deus? Ou será que quando pararmos de ouvirmos a voz, continuaremos fiéis? Ou negaremos a nossa fé? Porque do capítulo 2 até o capítulo 38, Deus sai de cena.
Procura Deus do capítulo 3 até o capítulo 37. Eu te desafio a você procurar Deus. Procura Deus falando do capítulo 3 de Jó até o capítulo... Procura, do capítulo 3 até o capítulo 37. Você não vai achar Deus. Você vai achar Jó falando, você vai achar os amigos de Jó falando, mas você não vai achar Deus lá. Por que, Rafa, Deus se ausenta durante 34 capítulos? Por que que Deus se ausenta durante 35? Por que que Deus faz isso? Para nos provar, irmãos. Porque Deus prova aquele que ama. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 vai dizer: que filho há em que o pai não corrija? Olha aí. Ele corrige e prova a todos aqueles que são filhos. Talvez nessa noite você está assim como Jó. Você está esperando uma boa notícia e ao invés das coisas melhorarem, as coisas só estão piorando. E aí? Você não está sabendo de nada do que está acontecendo. Só que lá na região espiritual, Deus está te olhando. Lá nas regiões espirituais, Deus está te olhando. O diabo também. Torcendo para você negar. Deus e o diabo estão te olhando lá nas regiões espirituais. Deus está te olhando, filho, continua, filho. Filho, continua, e o diabo está lá, nega o teu Deus, nega o teu Deus. Deus e o diabo estão te olhando. Deus apostando em você, Deus acreditando em você, e o diabo doidinho para você negar o teu Deus. E eu te pergunto, e aí, irmãos? O que faremos? Na ausência de Deus? Ou só somos fiéis quando Deus fala? Ou só somos fiéis quando o pastor está presente? Amém, igreja? E depois de quê? Depois de tudo. Depois do circo pegar fogo, depois dos achismos, depois das axiologias, depois das conjecturas dos amigos, depois de todo mundo falar, é a hora de Deus falar. Depois que todo mundo falou, aí Deus chega para Jó e começa a fazer umas perguntas complicadas. Depois em casa, leia o capítulo 38, você vai ver umas perguntas que Deus fez para Jó. Aí você vai ver o nível de pergunta que a gente vê na Bíblia de Deus conversando com Jó. Mas o que eu quero te chamar a atenção para essa noite é a primeira palavra, ou as primeiras palavras do capítulo 38, verso 1. Né? E depois disto, o Senhor respondeu a Jó. Quem quer ouvir Deus? Quem quer na tua vida, quem quer em meio à dificuldade ouvir Deus? Quer ouvir Deus, irmãos? Sai do meio do tumulto. Eita. Quer ouvir Deus? Sai do meio das axiologias. Sai. Ah, eu acho isso. Ah, eu acho aquilo. Sai do meio disso tudo, irmão. Sai. Quer ouvir Deus? Desliga um pouquinho a internet durante o dia. Fica um pouquinho off... Fica um pouquinho offline durante o teu dia. Você quer ouvir Deus? Fica offline, irmão. Depois disso, depois de tudo, é a hora que Deus fala. Depois que todo mundo falou, é a hora que Deus se manifestou na vida de Jó. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Eu quero te convidar para você vir aqui na frente, né? Para a gente não perder o costume. Com certeza o pastor Manuel deve estar assistindo de lá o culto. Então, irmão, vamos buscar poder nessa noite? Vem aqui na frente. Você que entrou aqui e falou, caramba, essa mensagem foi para mim. Hoje eu vim para ouvir o pastor não está, e esse vaso pequeno aí, trouxe algo que mexeu comigo. Irmão, vamos buscar poder nessa noite, vamos buscar poder. O pastor não está, mas o Deus do pastor está aqui. Amém, igreja? Vamos buscar poder. Talvez você está esperando uma boa notícia, que até agora ela não veio. Talvez você está esperando um virar de página, né? Parece que... Eita, olha aí.
Parece que o calendário virou, já estamos em 2021, mas para você, parece que ainda estamos em 2020. Olha aí. Vamos buscar poder. Vamos buscar poder nessa noite. Será que quando a notícia ruim vem, será que quando a má notícia vem, será que eu tenho estrutura para absorver o golpe e ainda continuar fiel a Deus? Porque se eu não tiver, eu preciso buscar essa estrutura nessa noite. Será que se Deus tirar minha empresa, e aí? Perdeu tudo de uma hora para outra, e aí? Perdeu 10 filhos, irmão, Jó enterrou 10 filhos no mesmo dia. Falando de um filho só não. Ele enterrou 10 no mesmo dia. Perdeu tudo no mesmo dia. E mesmo assim ele tinha estrutura espiritual para não murmurar. Mesmo assim ele tinha estrutura espiritual para continuar sendo fiel. Mesmo assim ele tinha estrutura espiritual ao ponto de Deus aplaudir Jó. Eu imagino lá no reino espiritual, Jó não está sabendo de nada, está acontecendo tudo na vida dele. Eu imagino Deus aplaudindo ele e o diabo endemoniado. Irmão, nesse espetáculo da tua vida, quem está aplaudindo e quem está com raiva, hein? Eita! Será que é o diabo que está aplaudindo? Isso aí. E será que Deus que está assim para você? Ai, meu filho. No espetáculo da vida de Jó, em toda aquela cena, aquele filme de terror da vida de Jó, aos olhos humanos, Deus estava aplaudindo. E o diabo cada vez mais enfurecido. As más notícias não tiraram Jó do eixo. As más notícias não tiraram a unção na vida de Jó. Amém, igreja?